Olá! Hoje nós vamos fazer a última leitura do livro de 2 Coríntios, hoje 2 Coríntios capítulo 13. Então eu vou te convidar para abrir sua Bíblia aí para a gente fazer essa leitura, vamos lá? Diz assim: esta já é a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Quero dizer uma coisa a vocês, que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto, e agora que estou longe, repito: na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Então vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco, pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês. Porque, embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim, nós também, unidos com Ele, somos fracos, porém, em nossa convivência com vocês estaremos ligados com o Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. E espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal, não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. E não importa que fique parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Por isso ficamos alegres quando estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escreva essa carta antes de ir vê-los, para que quando eu for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem-se uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Então aqui Paulo termina a segunda carta dos Coríntios. E aqui vou fazer de baixo para cima, né? Aqui no verso 10, ele fala, né, que quando eu for, não tenha que ser tão duro no uso da autoridade. Então, Paulo, ele mandou essa carta, né, de conserto para a igreja. E ele falou assim: olha, vocês se consertem, porque se eu chegar aí e tiver essa divisão, esse problema, essa ladainha toda, eu vou entrar em confronto com vocês. Então, Paulo aqui estava falando: não quero ser duro com vocês, eu quero que vocês se consertem, né? Chamando o povo ali ao arrependimento, ao conserto, a não dar ouvidos aos falsos mestres, aos falsos profetas, aqueles que estavam trazendo heresia, né, para dentro da igreja, divisão. Então Paulo está falando: cresçam, sejam grandes em Deus, né? Não fique aí só no leitinho, não. Amadureçam, tenham amadurecimento espiritual, né? E isso é muito importante. Paulo aqui servindo o povo. Eu achei tão interessante que eu estava conversando num grupo com pastores e um pastor falou assim, que nós somos filhos do rei, mas nós somos filhos do rei não para se sentar no trono do rei, mas para a gente servir, né? Nós estamos como servos, somos filhos, mas na posição de filhos do rei, ele nos faz servos. Então nós estamos para servir uns aos outros. E Paulo tinha essa consciência de servir, né? E servir é muito nobre, gente. Jesus, ele veio como rei, como filho do rei. Ele desceu, ele entrou nesse corpo tão frágil, né? Que ele não era frágil, ele era Deus, ele é Deus, mas ele se desfez da sua glória, né? Ele entrou num corpo carnal para sentir as nossas fraquezas, para sentir as nossas dores, num corpo fraco. Esse nosso corpo, essa nossa carne, a gente sabe que é muito frágil, é uma carne que está aí sujeita a tantas coisas, né?
tanto que Jesus se entristeceu, Jesus, ele passou por momentos difíceis, Jesus teve fome. Então tudo que nós sentimos, Jesus sentiu. Mas ele fez isso por quê? Porque ele queria nos servir. Ele veio para nos servir, ele continua nos servindo diante de Deus, porque a Bíblia fala que ele é o nosso advogado. Ele é aquele que intercede por nós. O que ele está fazendo? Ele está nos servindo. Então, além dele ter morrido na cruz, sofrido horrores, foi glorificado, mas ele ainda continua nos servindo. Como que ele nos serve diante de Deus? Intercedendo por nós. É por isso que nós temos em tudo, quando a gente resolve viver a vida de Cristo, nós começamos a viver essa vida de intercessão. Uns pelos outros, orar uns pelos outros, porque a gente tem que imitar Jesus. Se Jesus não está intercedendo ao Pai, então nós temos que interceder também. Né? Jesus não lavou os pés dos seus discípulos, servindo seus discípulos, nós temos que servir também. Jesus não foi até aqueles que precisavam, Jesus não era amoroso, Jesus não era paciente, nós temos que ser também. A Bíblia fala, o apóstolo nos ensina sobre o amor, Jesus nos ensina sobre o amor, sobre a paciência, sobre suportarmos uns aos outros. Então tudo isso Jesus fez. E, gente, imagina Deus sendo santo, tendo que suportar um povo tão com tanto pecado. Nossa, gente, Jesus tendo que suportar os fariseus, Jesus tendo que suportar aqueles judeus que eles chamam de raça de víbora. Gente, não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Igual Paulo aqui também, encontrando essa dificuldade, falando, gente, eu não quero ser duro com vocês. Porque Paulo ia falar na cara lá, olha, vocês estão errando. Ele estava mandando por carta. E ele falou assim, olha, eu não quero ser duro com vocês. Vocês têm que mudar, vocês têm que se consertar. Então era tudo isso que estava acontecendo. E Paulo falou aqui no verso 1, né, que qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Né? Então isso fica pra gente. A gente tem que tomar cuidado quando as pessoas vêm falar mal das outras pessoas pra gente. A gente tem que ter sabedoria, entendimento, né, discernimento, não cair logo, né? Fulano é assim mesmo. Não, vamos, né? Espera para ver, vamos ter paciência, vamos confirmar esse negócio aí, né? Então tem que ter sabedoria, tá dizendo aqui. Então uma casa, ela não pode ser dividida, né? O reino de Deus, ele não pode ser dividido. Nós, como filhos de Deus, temos que andar em união. Né? Então lá em Corinto estava um problema sério, mas Paulo estava trazendo essa consciência, né? Todo esse entendimento. Então a casa de Deus, gente, somos uma família, e isso é interdenominacional, independente da igreja, da placa de igreja que você tem, que nós temos. Nós somos a família de Cristo. Jesus não vai vir buscar placa de igreja, Jesus vai vir buscar a sua igreja, que está espalhada aí no mundo inteiro, em cavernas, né, em várias famíliazinhas, né? Tem família Batista, família Nova Vida, família Assembleia, são várias famílias espalhadas na terra, mas é a igreja de Cristo. Então uma família que vive brigando, ela vai o quê? Se desintegrar. Né? Existem lares em que as divergências terminam sempre em brigas, uma palavra mal colocada, né? Motivo para confusão, para discussão. Os problemas sempre têm uma atmosfera de competição, contrariedade, e a família sempre está em crise por conta dessas brigas. Então não existe a palavra por favor, obrigado, me desculpe, né? O preço da prosperidade em todos os níveis está em buscar um tempo de não brigar por si mesmo, deixando o egoísmo entrar e dominar seu ser e seu ambiente. Faça um compromisso de andar em unidade, em harmonia, para obter a prosperidade que Deus quer te dar. Deus quer nos dar uma vida próspera, gente. O que é uma vida próspera? Não é ser rico, é não ter falta de nada. Isso é ter prosperidade, é você não ter falta de nada. E Paulo estava falando para eles assim, olha, eu tenho gastado a minha vida para servir vocês. Isso é amar, é a gente servir uns aos outros, ensinando a verdade, orando, intercedendo, confrontando com a palavra em amor. Então Paulo nos ensina isso. Gente, é muito bom a palavra de Deus, é muito bom 2 Coríntios. Nós já passamos por Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e agora nós vamos entrar no livro de Gálatas. Que você me acompanhe aí nessa jornada e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor nos dê força, Senhor, nos dê discernimento da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por essa oportunidade de estarmos sentando à Sua mesa, Senhor, nos alimentando
comendo do pão, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um que tem me acompanhado nessa leitura e que as suas bênçãos venham sobre eles, Senhor, que o teu amor seja derramado na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau.